Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 10, que tem como título A Medicina e sua Transdisciplinaridade. Esse é um capítulo do livro Abordagem Ecossistêmica da Saúde, desses autores, que tem aqui como base o projeto Manuelzão. Então, vamos começar. Medicina e sua transdisciplinaridade. A interação entre as condições biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais na vida da pessoa, de sua família e de sua comunidade é o que determina o bem viver, o bem-estar e sua saúde. Essa interação se expressa por intermédio da força como a pessoa interage consigo e com as outras, na reflexão sobre suas dúvidas, impressões, atitudes e preocupações, o que permite entender sobre seu corpo, seus sentimentos e sua expectativa social. A obtenção desse bem-estar biopsicossocial, cultural e espiritual depende da compreensão de inúmeros fatores, desde a percepção crítica, transformadora e transgressora do ser humano sobre si mesmo e a natureza, até o entendimento do limite expresso na dinâmica planetária em reciclar-se e permitir as condições propícias para a manutenção do equilíbrio desejável para a vida, isto é, na homeostasia implícita das necessidades de todos os seres vivos e a disponibilidade limitada da matéria do nosso planeta. A Terra possui recursos limitados, por isso, não pode ser explorada à exaustão, caso contrário, será impedida de manter as condições tão especiais que permitem a existência da vida como é por nós conhecida. A exploração planetária, como é atualmente feita para servir as 8 maiores economias do mundo, se fosse disponibilizada para todos os países, necessitaria de recursos de 4 planetas Terra. A degradação do meio ambiente tem a ver com a própria degradação da vida, que esse ambiente sustenta e permite, portanto, a vida depende da capacidade da própria natureza de obter equilíbrio, que é dinâmico e, em algum momento, pode não ser capaz de se recuperar, como acontece em situações limites e críticas da vida. A medicina mede ou cuidar, clean, postar-se ao lado de, debruçar sobre, representa a profissão milenar composta por massa mutável de conhecimento, habilidades e tradições aplicáveis à preservação da vida, cura das enfermidades e redução do sofrimento. O médico, em seu exercício, acolhe e cuida da pessoa, da sua família e da comunidade em um momento em que se sinta com perda de saúde. Essa prática, diante das relações de dependência da vida em relação à saúde do nosso planeta, exige mais que a aplicação de princípios científicos, requer visão da natureza, da vida e da humanidade. A sua essência constitui-se na busca contínua, perseverante, conjunta com o paciente, sua família e sua comunidade, no entendimento da natureza que ultrapassa a organicidade da matéria, que percrusta a existência e transcendência, que revela a plenitude cósmica e o bem-estar consequente que se interliga ao bem-estar do planeta. A saúde pressupõe, portanto, estabelecer pressupostos de cidadania, harmonia com a natureza, solidariedade com tudo e todos, que potencializa o afeto e contribui com a equanimidade, bens sociais renováveis que reconhecem a importância dos ecossistemas como parte integrante da própria vida e promove dignidade e prazer com justiça social e paz. Necessidade de visão abrangente. A atividade médica, na maioria das vezes, representa desafio que não se limita ao diagnóstico e à abordagem terapêutica, mas implica perceber a pessoa em sua total dimensão, que extrapola a objetividade e pressupõe a sua percepção subjetiva e integrada na família e na sociedade, plena e em intercâmbio com as implicações resultantes de sua opinião, atitude e crença. A visão unilateral e restrita do médico em relação ao ser humano, limitada a um órgão ou sistema, determina a atitude observada quando se fixa algum parâmetro como variável dependente, ou apenas independente, no estudo de um fenômeno físico-químico como se fosse um objeto. Pode se manifestar como tendência a ver o paciente e a comunidade em partes ou como objeto e não como pessoa. Esse risco pode considerar que a saúde humana depende da realização de exames complementares, o que representa riscos de reducionismo
a expressar apenas a parte da matéria e não necessariamente seu todo. A individualidade do paciente pode se perder entre exames complementares e na tendência de tratar a parte pelo todo, ao invés de tratar a pessoa. Muitas vezes o médico se pergunta: devo solicitar algum exame complementar para confirmar minha impressão diagnóstica? O desempenho de exames múltiplos aumenta a probabilidade de resultado anormal em pacientes sem doença. A realização de um exame relaciona-se, em geral, com a busca de probabilidade de 95% de resultado normal se o paciente é normal. Entretanto, 20 exames. A probabilidade de um paciente saudável ter pelo menos um resultado anormal é elevada. Isto é, a maioria das pessoas saudáveis, pelo menos um resultado anormal quando se submete a 20 exames complementares diferentes. Qual é o seu significado? É necessário juízo para avaliar o normal e o patológico, e discernimento para não provocar distúrbio ou doença objetiva ou subjetiva psíquica em uma pessoa normal. A ampla visão da pessoa, sem limites de órgãos e sistemas, do corpo e alma, indivíduo e coletivo, permite ao médico ultrapassar seus conhecimentos e habilidades técnicas e ampliar sua capacidade de criar relacionamento consigo e com o paciente. Essa percepção constitui o pressuposto fundamental que permite avaliar as características do paciente e seu pensamento sobre a vida e a natureza, sua autopercepção e natural inserção na sociedade e o valor que cada um dá à sua vida e à das outras pessoas. A capacidade que o médico possui de entender o seu próprio potencial terapêutico e utilizá-lo com juízo e equilíbrio, sem aproveitar da boa-fé das pessoas, é a chave de todo o relacionamento médico-paciente-família, que promove respeito, confiança, esperança e beneficia com motivação, aliança e enlevo de forma integral o paciente em todo seu contexto planetário. Não é a tecnologia que impõe confiança e confidência, mas a ação empreendida pelo médico que age de ausculta e ação. Médico como agente terapêutico. O médico, por isso mesmo, deve aprender a se conhecer o suficiente para impedir que seus preconceitos e problemas naturais perturbem a sua relação médico-paciente, família e sociedade. Bem como precisa criar atmosfera que conduza ao relacionamento adequado a fim de evitar que sua interação com o paciente conduza a erros que decorram de sua visão unilateral e preconceituosa. A dimensão completa da vida e do trabalho médico, portanto, desdobra-se na prática, em todos os níveis que é vivida, desde o compromisso irrestrito com a inovação, que pressupõe a coragem de criar e transformar o seu trabalho cotidiano e desenvolver e participar em movimentos e lutas justas e necessárias para o desenvolvimento humano. Revela a procura de meios de atingir, pelo exercício de sua profissão, de lugares e experiências que se espalham e recriam por onde a medicina e o médico se encontram com as pessoas. Por isso mesmo, requer participar efetivamente do seu encontro com toda a experiência humana que pode acumular e entender que se realiza em todos os momentos e locais em sua interação com a vida e com as coisas. O seu papel como perscrutador na alma humana, em todos os seus recônditos, torna-se imprescindível como educador reconhecer os limites próprios e de cada um. Esse processo busca entender a singularidade de cada pessoa e de sua harmonia com a própria natureza, com as forças propícias em cada momento. De cada 1000 problemas de saúde que ocorrem usualmente no ambiente doméstico, 750 são resolvidos em sua própria casa por atitudes usadas milenarmente, como observação, repouso, limpeza, banho, ventilação, tomar sol, dormir, ou pelo uso da água, chá ou compressa. O restante recorre à atenção primária à saúde, sem influência do ato médico, recebendo medidas como hidratação oral, limpeza de feridas, orientação dietética, exercício adequado, sendo 100 encaminhadas para consulta médica. De cada 100 pacientes sobre avaliação médica, em 10 eventualidades, a primeira consulta é suficiente para identificar o problema e ajudar em sua solução. Em 35 é necessário um retorno para controle e vigilância, sem necessidade de exame complementar. E em 40, o acompanhamento médico ocorre por mais de 6 meses, sendo 14 encaminhados para observação de especialista e 1 para internação hospitalar.
Na atenção primária à saúde, com resolubilidade médica de quase 85%, ocorrem em geral 8 grupos nossológicos, sendo necessários 11 exames complementares e 14 medicamentos para a sua abordagem. Essa observação decorre, em sua essência, do que o que é raro é raríssimo e o que é comuníssimo. Revela que há na prática da medicina a necessidade de ruptura com o consumismo e a valorização de bens sociais para a qualidade de vida, aliadas da saúde como educação, trabalho, seguridade social, além da atenção e do cuidado médico. É preciso entender que os avanços da biologia molecular estrutural, da imunologia, da genética, não podem impedir o valor da psicologia, da antropologia, da sociologia sobre o entendimento da vida e da morbimortalidade. A ciência requer dos médicos muito mais que o aplicar o conhecimento do último segundo. É preciso reconhecer e aplicar o padrão de pensamento científico, desenvolver mente inquisitiva, crítica, independente, projetar experimentos, obter dados, analisar sua validade e especificidade, questionar e responder no limite da sua precisão definida, estabelecer medidas de limite do que é adequado ou não, o que significa medida fútil ou não, ajuizar o equilíbrio do que deve e não deve ser feito. Os resultados falsos positivos podem sujeitar procedimentos desnecessários. O exame complementar que confirma o diagnóstico já feito constitui desperdício de recurso. É preciso avaliar se o exame complementar pode modificar a escolha da estratégia de tratamento. A compreensão da alma humana, entretanto, ultrapassa todos esses dados objetivos e, sem a prescrutação, não se consegue perceber o pedido de ajuda, de auxílio, do encontro com o que está em cada pessoa. A ação médica nem sempre significa diagnóstico ou tratamento, em sentido de que é preciso aplicar uma fórmula físico-química industrializada, muitas vezes característica por aliviar o impacto da enfermidade, ajudar a pessoa a se integrar nela mesma, em sua família e comunidade, perceber o esforço da pessoa em adaptar a perda de sua saúde e conviver com limitações, e no compromisso com o bem-estar biopsicossocial, cultural e espiritual. As enfermidades tendem a ocorrer em situações de excessiva exigência pessoal ou diante da necessidade insatisfatoriamente resolvida de vida. As doenças incuráveis inspiram desesperança, sofrimento e angústia. A morte pode devastar o paciente e sua família, o que inclui ansiedade, medo, pânico, enigmas sobre o futuro, responsabilidade sobre família, trabalho e dívidas. É preciso ajudar o paciente a entender o correto para si, sentir-se valorizado, assumir com a esperança recursos existentes para reduzir sofrimentos, cooperar para a cura e controle da doença. É preciso perceber e conviver com as limitações próprias e da medicina. É preciso ao médico reconhecer-se para impedir que a primeira impressão não adequadamente reflexiva afete sua relação ou promova erros em sua interação com o paciente. O interesse e o bem-estar do paciente devem estar acima daqueles próprios do médico. É essencial transcender a capacidade técnica, o conhecimento científico, a compaixão, o interesse e distinguir o que é ou não é supérfluo. A atenção insuficiente dispensada ao paciente tende a substituir a conversa, o esclarecimento e a motivação por exames complementares ou por terapêutica. Creio que período pede nova escrita. O diagnóstico e a prescrição podem ser corretos e insensíveis que oculistas e impessoais. O paciente pode curar ou sentir-se insatisfeito. A tecnologia, portanto, não significa melhor assistência. Pode incluir, descaracterizar e despersonalizar o médico ou torná-lo minimizador da tensão social. É preciso respeito, confidência, solidariedade, desde o nascer até experimentar-se, ajuizar a experiência, entender a existência, viver a sabedoria do juízo, buscar bem-estar na própria essência, conscientizar-se da própria morte, transcender a matéria. Isso representa fazer o doente melhor e sentir, inclusive, o limite ou a doença em paz. 3. Como as doenças são determinadas? Vários são fatores capazes de desencadear alterações na relação saúde-doença. Os fatores observados que mais exerceram impacto nos últimos séculos foram relacionados com 1. Mudanças ecológicas, inclusive relacionadas ao desenvolvimento econômico e uso da terra, como empreendidos na
agricultura, na construção de represas para geração de eletricidade ou irrigação da terra, na mudança de ecossistemas hídricos com des- e reflorestamento e que resultaram em enchentes, seca, fome e mudança climática e que se associam com esquistossomose, febre hemorrágica, expansão da leishmaniose, disseminação de arbovírus, sabiá, rócio, mairo, aropuxo, catástrofes e inundações de cidades. A gente tem aqui a imagem 1 com a inundação do centro Vespasiano em dezembro de 2011, criando condição para a proliferação de doenças. Foto Adriana Lara. 2. Demografia e comportamento humano, relacionados com o crescimento populacional, migrações populacionais, guerra, conflitos civis, deterioração de centros urbanos, adensamento populacional, modificações no comportamento sexual, uso de drogas ilícitas venenosas, que se relacionam com a introdução e disseminação do vírus da imunodeficiência humana e outras doenças sexualmente transmissíveis, de dengue e ressurgência da tuberculose. 3. Comércio e viagens internacionais que propiciam o movimento de bens e pessoas, a rapidez permitida pelas viagens aéreas que se relacionam com a disseminação da malária, mosquitos vetores, introdução da cólera e dengue. 4. Indústria e tecnologia, responsáveis pela globalização em relação ao suprimento de alimentos, o que gerou mudanças em seu processamento e empacotamento, na técnica de transplante de órgãos e tecidos, no uso de imunossupressores e antibiótico-terapia irracional em seres humanos e em animais fontes de alimentos, que se relacionam com encefalite bovina, síndrome hemolítica urêmica, E. coli, doenças transfusionais, hepatites virais, chagas, infecções e imunossuprimidos. 5. Adaptação e mudança de agentes que demarcam a evolução de micro-organismo, a pressão seletiva e desenvolvimento da resistência aos antibacterianos virais e determinam variações naturais e mutações em vírus, vírus da imunodeficiência humana, vírus influenza, bactérias, febre purpúrica brasileira por H. influenzae, e resistência aos antibióticos, antivirais, antimaláricos, pesticidas. 6. Colapso de medidas de saúde pública, responsáveis pelos problemas decorrentes de saneamento precário e controle inadequado de vetores, corte em programas de prevenção de doenças e que se relacionam com a cólera, dengue e difteria. A opção pelo modelo econômico brasileiro, baseado na exploração do trabalho, competição, solidão, menor capacidade afetiva, estresse, ação predatória sobre o meio, desvios de nutrição, sub- e supernutrição, desemprego, moradia, urbanização e saneamento, conduziu às questões também de grande impacto sobre a saúde que incluíram a busca de alimentos industrializados, falta de financiamento para a educação e a saúde, que favoreceram a variabilidade de comportamentos de vetores que se associam com a fome, tuberculose, tuberculose multiresistente, hanseníase, cólera, febre amarela, dengue, sida, hantavirose, hepatites virais, papilomavirose, leishmaniose, doença de Chagas, malária, estresse, esquistossomose, violência, pesticidas, uso indevido de antibióticos e herbicidas, desequilíbrio ecológico, infecção pelo H. pylori e clamídia, exploração inadvertida de nichos ecológicos, uso de transgênicos, saúde e educação não priorizadas nas políticas públicas. Na base desse processo encontra-se o neoliberalismo, que tecnocratiza de decisões, centraliza riquezas, justifica o desemprego e a desigualdade, exclui o cidadão do destino de seu país, incita o consumismo e a competição excessiva, que desagregam e promovem pressões psíquicas insuportáveis. Observa-se na trajetória humana que a prevalência da ganância, a luta pela manutenção do poder e do dinheiro constituem o principal motivo de risco de impedir o equilíbrio e a percepção sensível do outro. Esse comportamento do modelo gera onipotência, desconfiança, paralisia afetiva, intolerância, incapacidade para lidar com a realidade, vazio existencial, individualismo, violência, delinquência, falta de moradia, indefinição de políticas sobre a terra e sobre a produção de alimentos, ausência de água potável e esgotos, deficiência de imunizações, descaso com a saúde, destruição planetária, desenvolvimento falacioso temporário limitado.
O que adoece e mata são menos os micro-organismos e mais a criminalidade, a violência, os acidentes, a solidão, a angústia, a depressão, o estresse, a deterioração ambiental, os intoxicantes químicos, as drogas lícitas e ilícitas, o sedentarismo, a má alimentação, a ignorância, a miséria, a desonestidade, o fisiologismo e a impunidade. O que adoece são menos os micro-organismos e mais a deterioração ambiental, os intoxicantes químicos e a impunidade. Foto Procópio de Castro. 4. Perspectivas atuais do trabalho médico e seu impacto sobre o exercício da medicina. A ideia de que a tecnologia poderia deixar o médico mais disponível para se dedicar ao seu paciente não se realizou. À medida que a tecnologia é implantada na medicina, a assistência médica despersonaliza-se, o que descaracteriza seu pressuposto básico de sensibilidade em cuidar das pessoas. O médico contemporâneo é incitado a atuar principalmente para minimizar a tensão social acarretada pela necessidade de assistência médica à saúde, para manter a reserva humana salariada para o trabalho ou para participar comercialmente de algum negócio gerenciado mercadologicamente, com a exploração da mais-valia associada à poderosa corporação produtora de química fina, de terapêutica e de equipamento médico-hospitalar. Quem lucra com esse tipo de comportamento? O objetivo parece associar-se à ganância pelo aumento do patrimônio de forma rápida e desmensurada. A sobrevivência do médico impulsiona para a competição desenfreada com o exercício de sua atividade como se estivesse em balcão de loja ou em produção em série como numa fábrica, com competência e qualidade total definidas pela aparência padronizada pela beleza e moda, juventude e riqueza, e por guias, regras e diretrizes definidas muitas vezes por conflitos de interesse, medo de demanda judiciária e de ser considerado obsoleto. Esse comportamento conduz à solicitação de mais exames complementares, a confiança maior em equipamentos do que na própria sensibilidade e capacidade de discernimento, o que mantém o lucro nas indústrias distanciando o médico da pessoa. O objetivo é a estética, a eternidade material, o individualismo, que negam a solidariedade, a espontaneidade, o respeito, a confiança, pressupostos de acolher e cuidar. O médico se submete ao processo de concorrência que predispõe à deslealdade, ao clientelismo e ao subemprego, o que oprime e avilta o seu salário. A exigência de múltiplos empregos, muito sobre o sistema de produtividade de plantões extenuantes, promove adaptações de comportamento indignas e humilhantes. O médico passa a ser elemento de engrenagem da cadeia produtiva, como o número de sala, leito ou do paciente numerado. O ato médico, que requer sensibilidade de olhos, ouvidos, mãos, sentidos, sentimentos, coração, como a essência para a compreensão da pessoa, é substituído pela razão, racionalidade, evidência, programa, protocolo e técnica, que veem o doente como doença e distanciam o paciente de seu médico. O médico pode perder a sua ação fundamental de educador para a saúde em defesa do equilíbrio da natureza e da preservação do seu meio. Percepção ampla de saúde. A maioria das pessoas diagnostica e decide sobre terapêuticas usualmente sem o benefício de aconselhamento médico. A maioria dos pacientes com algum problema de saúde socorrem-se em familiares, vizinhos e líderes comunitários. As pessoas procedentes de grupos socioeconômicos menos privilegiados tendem a ser aptas em identificar sintomatologias gerais comuns, o que as incita a procurar serviço médico. A procura do cuidado médico incorpora escolhas associadas com a situação pessoal, com o contexto cultural, o comportamento e suas consequências, o temor de um diagnóstico grave. A atenção à saúde é usualmente centrada na pessoa e no indivíduo, com tecnologia de alto custo, sem critérios para favorecer a utilização equitativa de serviços. 6. Determinação dos conceitos de saúde e doença. Comportamento em relação à necessidade de saúde. As opiniões, atitudes e crenças determinam as precondições que influenciam as orientações e incitam as ações em busca do entendimento de saúde e doença
e que expressam um anseio pela obtenção de bem-estar. As condições que predispõem e a eficácia das medidas de preservação da saúde dependem das orientações individuais e da situação socioeconômica das pessoas e da comunidade. As crenças, valores e atitudes das pessoas e da comunidade determinam significativamente o entendimento da saúde, doença e do cuidado médico. Influenciam a percepção e o significado da sintomatologia, que também dependem das habilidades cognitivas e adquiridas nas experiências formais ou informais sobre a saúde e a doença aprendidas durante a vida, interpretadas e usadas em busca da preservação do bem-estar. As condições socioeconômicas determinam a classe social e muitas vezes o estilo de vida, que influenciam o aprendizado de experiências, a extensão da exposição da pessoa à informação. A intervenção nessas variáveis depende de programas sociais de grande escala por longo período de tempo, incluindo educação, oportunidades de intercâmbio com outras experiências culturais e sociais. A percepção, a característica, o limiar de percepção da sintomatologia dependem da descoberta de seu significado. São relacionados com as circunstâncias críticas e vivenciadas e dependem da presença de barreiras estruturais, custo, acesso, disponibilidade, tempo gasto para buscá-lo, distância da casa ao atendimento, psicológicas, individuais e coletivas, e sociais, estigma com a relação à doença, ruptura das relações sociais. As ações de diagnóstico e de terapêutica são geralmente mais valorizadas e consideradas pelas pessoas e pela coletividade do que as de prevenção e de recuperação com a saúde. O entendimento sobre a saúde nas situações de risco, inclusive na hospitalização, é inicialmente influenciado pelo médico e pela enfermeira, o que pode ser modificado pela experiência com a doença e pela possível dependência do paciente com a equipe encarregada de seu controle e recuperação. Alguns pacientes possuem medo de serem abandonados com a retaliação pelo comportamento indevido durante a internação hospitalar. O bom comportamento é gratificado. Esse comportamento é também prevalente em pacientes atendidos em nível ambulatorial. 7. Intervenção possível para a busca de melhores condições de saúde. É necessário atuar em vários níveis para modificar as consequências pessoais e sociais que impedem o bem-estar. A educação representa um ponto essencial em que o conhecimento e a informação reflexivos, críticos, libertários alteram um padrão de comportamento frente às prerrogativas pessoais e sociais transformadoras. A educação para a saúde amplia o conhecimento sobre o bem-estar, a consciência própria, corpo individual e social, incita as ações de prevenção, o reconhecimento de doenças prevalentes, o equilíbrio com a natureza e impede a exploração do trabalhador. É necessário respeitar as diferenças individuais determinadas pelos valores culturais sobre a doença, a saúde, a tolerância, a dor, a legitimidade de reações ao mal-estar. É fundamental perceber que a dimensão dos incidentes críticos e dos eventos de impacto sobre a vida de cada pessoa pode predizer, com considerável veracidade, a probabilidade de início de doenças físicas e emocionais. A intervenção para a obtenção de bem-estar é tarefa de cidadania e pode ser feita em todos os níveis de complexidade. A transferência de responsabilidade de setores básicos para o setor privado, sem garantia de equidade na sua oferta, a crença no usuário consumidor, na lógica do custo-benefício, e não no cidadão que possui um bem, a saúde, a competição em saúde pela lucratividade e não benefício para as pessoas e o planeta, a centralização do conceito de saúde na doença e no indivíduo, baseado na tecnologia, sem critérios para favorecer a utilização equitativa dos serviços adequados ou apropriados, os gastos exorbitantes com atenção médica, medicamentos, exames e equipamentos que tornam impossível pensar em preservar a pessoa e o planeta. A lógica do individualismo não permite a preservação do planeta para todos, em privilegiar o equilíbrio e a harmonia do corpo e da alma e de sua interação com a natureza, que é dinâmica e materialmente finita. A decisão política de privilegiar o ser humano e não o capital como substantivo de todas as decisões, portanto, significativa, educação para todos como pressuposto da humanidade, financiamento adequado para o cuidado com as pessoas e o meio ambiente, valorização do trabalho como princípio fundamental da organização social,
Estrutura social como oportunidades igualitárias para todas as pessoas, incluindo a reflexão sobre questões estigmatizantes, as condições físicas dos serviços de saúde, de atenção à saúde e à doença, como tipos de consultório, privacidade do paciente, proximidade do médico, atendimentos domiciliar à noite, aos sábados, disponibilidade de recursos diagnósticos, terapêuticos e de reabilitação. A função do médico. As qualidades do médico dependem de sua formação moral e ética e dos equilíbrios emocionais que desenvolvem em sua experiência de vida. É demonstrável pelo interesse real que expressa pelo paciente, depende do conhecimento de natureza humana, da equanimidade que trata as questões em que participa, sem preconceitos nem interesse pessoal, conflito de interesse, do entendimento e envolvimento com as lutas justas e necessárias para a solução dos complexos problemas individuais e sociais que marginalizam e subjugam o ser humano. Torna-se mais exigente a tarefa médica quando se sabe que toda pessoa que sente a perda de saúde, de forma inconsciente, espera e delega, como um pacto ao seu médico, a luta e defesa de sua vida em risco que até do que o médico faria por si mesmo. Ninguém é dotado de todas as qualidades ou atinge essa perfeição. Por exemplo, é necessário que o médico se conheça para julgar qual a melhor forma de se aproximar desses ideais para entender os seus limites e as salvaguardas necessárias para o seu exercício profissional. Os erros são comuns, decorrem do exercício profissional que se baseia em probabilidade e devem ensinar com humildade a obtenção de prática adequada, sensível, sem maniqueísmo, paternalismo ou domesticação, mas libertária para a vida do bem-estar que resulta em felicidade que todos almejam. Esse papel justifica o esforço do médico em se preparar para acolher e cuidar das pessoas. As intervenções médicas são justificadas quando os benefícios superam os riscos a elas inerentes. Por isso, é necessário considerar que 1. A modificação favorável de um fator de risco ou processo patogênico não implica necessariamente em alteração favorável das condições globais de saúde ou de risco, como hiperlipidemia, relaciona-se com doenças e sua terapêutica pode agravar ou promover outros fatores de risco. 2. Muitos pacientes tratados não apresentarão benefícios em sua morbimortalidade. 3. O benefício observado em estudos populacionais não pode ser explícito se transposto para cada pessoa. Não existe doença, mas doente, portanto, e o cuidado deve ser individualizado. 4. Em algumas situações, pode ser necessário que o médico assuma inteiramente a responsabilidade pela escolha da conduta. Em outras, a participação do paciente pode ser maior. O papel do médico existe uma série de qualidades que requer esforço para se preparar para a escolha de cuidar de pessoas. Foto, acervo Projeto Manuelzão. A vida do médico, portanto, não está afeita ao desânimo ou ao descompromisso, mas incita esperança e gana, o que exige autocontrole, confiança e sensibilidade para a dignidade e o respeito pessoal. O papel do médico, entretanto, torna-se grandioso quando se aproxima do limite da ciência médica, quando a arte, que depende do talento e do dom, pode ser moldada pela sensibilidade e atenção, o que torna a vanguarda da assistência ao paciente. A ousadia em compreender e em estabelecer o seu próprio limite permite a escolha e o cuidado da pessoa, com grandiosidade, complexidade e magia pelo apoio, amizade, solidariedade e compreensão. A essência substantiva é a pessoa em que a vida e a morte se completam em ciclo, necessário para o encontro da matéria com sua transcendência em sua plenitude e eternidade, que se completa em Deus. A compreensão do papel médico com a pessoa e sua família são, portanto, indistinguíveis e interpenetráveis com sua atuação social. 9. Alocação de recursos sociais. A sociedade não possui recursos ilimitados para oferecer o melhor em saúde para todos. O custo da ressuscitação cardiopulmonar é estimado em R$ 750 mil por vida salva. O dever do médico para com seu paciente e a sociedade pode ser conflituoso em algumas situações em que esses recursos financeiros são limitados
desproporcionalmente consumidos por uma pessoa em estado crítico e sem perspectivas reais. Os gastos públicos com saúde no Brasil são orçados em 127 bilhões de reais por ano, com a cobertura de quase 200 milhões de pessoas. Na França e Reino Unido, é cerca de 700 bilhões de reais por ano, com a população de um terço da brasileira. O investimento em saúde realizado no Brasil é inferior ao da Argentina e Chile. A média do continente africano e de outros países com as mesmas condições macroeconômicas que as brasileiras é um terço do orçamento dos Estados Unidos da América para o setor. A Organização Mundial da Saúde considera que o Brasil é um dos países com menos investimento proporcional em saúde no mundo. O problema brasileiro, entretanto, ultrapassa a questão de financiamento, constituindo-se em fatores fundamentais também o gerenciamento, o desperdício, os cargos ocupados por critérios políticos, o trabalho sem controle de qualidade, a ausência de metas precisas, os profissionais mal pagos e desvalorizados. Cerca de 40% das verbas da saúde se perdem por má gestão. É possível que, em muitas situações, a discussão sobre a tomada de decisão seja baseada em eficácia ou eficiência. A eficácia representa a disponibilidade dos melhores recursos para a obtenção de melhores resultados. A eficiência, a obtenção de melhores resultados sem a disponibilidade dos melhores recursos. A economicidade social discrimina que todos tenham acesso aos recursos disponíveis para a obtenção de saúde. A medicina, portanto, é exercida com a singularidade da individualidade, entretanto, com a perspectiva de igualdade de direitos e deveres sociais de todos. Os conselhos de saúde, local, municipal e estadual, podem se tornar elementos chaves na disseminação de ações cidadãs para o encontro de soluções justas para as necessidades de saúde. 10. Os problemas sociais e a organização dos serviços de saúde. Muitos dos problemas enfrentados pelas pessoas e trazidos ao médico dependem de soluções político-administrativas e legais, não estritamente de solução médica. O papel do médico, portanto, é transcendental na avaliação de como os grupos sociais podem atuar em busca de melhores condições de vida. A sua formação humanística e humanitária é a base para enfrentar com o paciente todas as frustrações e propor melhor convivência com a desesperança, a dor e a agonia. À medida que a sociedade foi se tornando complexa e a medicina especializada, várias tarefas, antes realizadas pelos médicos, passaram a ser exercidas por outros profissionais. Essa perspectiva profissional requer visão interdisciplinar e multiprofissional, com respeito não só entre os vários profissionais que compõem a equipe de saúde, mas com o paciente que é substantivo em todas as ações em preservar a sua dignidade e de seus familiares. 11. É possível, diante da complexidade das relações biopsicossociais, culturais e espirituais, o médico trabalhar sozinho? O trabalho transdisciplinar é a base da atenção completa à saúde. A interação dos vários profissionais que compõem a equipe de saúde diminui algum de seus membros? Mestre é aquele que de repente aprende. A participação da medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, serviço social, psicologia e tantas quantas forem as profissões e ações cidadãs é bem-vinda na tarefa de proteger a vida e o planeta. De que dependem as relações profissionais? Depende da discussão do processo do trabalho, da organização do conhecimento a ser alcançado e da participação de cada um, no limite que se associa ao convívio com respeito e confiança, da integração em busca da plenitude de todos. A distinção das ações na área da saúde diz respeito especialmente à amizade, respeito e solidariedade, em que tudo vale a pena se a alma não for pequena. A saúde é dos bens mais significativos da expressão humana e da vida. Vale o esforço, a gana, o trabalho para a busca do bem-estar que todos merecem. Preparo para a prática. A prática médica depende de todas as condições que moldam o médico para a sua missão e se relacionam com o estilo de vida, ao local escolhido para o trabalho, ao tamanho das características da comunidade escolhida para o seu exercício profissional. Não é tarefa fácil, por isso, a principal resolução que o médico pode fazer é consigo, por intermédio da imersão em busca do autoconhecimento,
capaz de perceber e sentir a plenitude do limite pessoal, que torna solidário o espírito humano e potencializa o esforço em busca de vida equânime, do bem-estar, da felicidade e da paz. Referências bibliográficas. E assim a gente encerra a leitura desse 10º capítulo do livro de abordagem multissistêmica em saúde do Marcos Polignano, de 2012. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, opinião, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.